Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje e sempre. O tema que nós vamos desenvolver hoje é sobre a ansiedade em tempos de pandemia. Então, esse tema que a gente escolheu é justamente por esse momento, né, que a gente está passando, né, frente a essa pandemia. Já dura já alguns meses, né? E a gente vai, com o tempo passando, a gente vai aumentando, né, esse sentimento, né, que a gente tem de que as coisas possam se resolver. Mas tudo tem um momento certo e Deus, que está no comando de tudo, é que Ele sabe, né, o momento certo de se terminar. Nós vamos começar então a nossa introdução falando sobre a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos um terço da população mundial sofre de algum tipo de transtorno mental. Então, um terço da população mundial tem um tipo de transtorno mental. Se a gente imaginar que a população mundial, né, elas são bilhões de habitantes, né, 8 bilhões de habitantes, então um terço, né, dessas pessoas sofre de algum tipo de transtorno mental. E dentre as causas, várias causas, né? O afastamento do trabalho, ele, de acordo com pesquisadores da USP, ele é um fator, né? Um fator para a pessoa até deixar de trabalhar. Então, olha só quanto que a ansiedade, né? Ela pode atrapalhar a vida das pessoas. E agora da pandemia, né? A pandemia. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela verificou que a doença, né, constitui uma emergência de saúde pública, né, de caráter internacional. E no dia 11 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizado pela própria OMS como uma pandemia. Então, o surto começou lá na China, né, na cidade de Wuhan, né, o ano passado, né, no mês de outubro, né, pode ter sido até antes, né, que esse vírus se alastrou, mas ele tomou proporções grandes, né, gigantescas, vamos dizer assim, nesse ano de 2020, né. Hoje no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de casos confirmados, né, e quase 8 mil desencarnes em decorrência dessa pandemia. Então, as notícias, né, que nos chegam, elas nos dão uma certa ansiedade, né? A ansiedade, ela é natural. Ansiedade natural. A gente tem uma ansiedade, por exemplo, vou fazer uma prova amanhã, então eu já fico ansioso, né, para fazer essa prova. Não é mesmo? Se eu tenho uma viagem marcada, se eu tenho uma data festiva, então isso desencadeia, né, uma descarga de hormônios, né, que faz com que a gente fique ansioso, tá? Agora, quando essa ansiedade ela assume proporções maiores, né, ela se torna patológica, né? Ela impede, né, a pessoa até de fazer as atividades diárias dela, né, em decorrência dessa ansiedade. Ela já é uma patologia, tá? E aí ela precisa de ser tratada, não é mesmo? Bom, voltando com relação à pandemia, então nós temos que hoje, né, dados próximos, né, de 16 de julho, nós temos que nas Américas a gente tem 3 milhões e 400 mil pessoas infectadas pelo vírus, não é mesmo? E essa doença, no Brasil, ela está presente hoje em 97% dos municípios brasileiros. Contudo, né, olha só como a forma como é dada a notícia, né? Contudo, 61% possui entre 2 e 100 casos. Então, a maioria dos municípios brasileiros, eles têm casos não mais que 100, tá? É porque a gente vê os grandes centros, né, tem uma população maior, concentra uma população maior, então a gente vai ter mais casos. Então, gente, conforme assim os dados, né, as informações vão chegando para a gente sente uma ansiedade. Então, a verdade, ela tá ali. Mas conforme ela for dita, né, ela pode gerar menos ansiedade, tá certo? Não é viver na fantasia, mas é você enxergar de uma outra forma as informações. Até hoje mesmo se recomenda que a gente não dê assim muito tempo, né? A gente fique buscando informações excessivas que geram ansiedade. Então a gente deve buscar um noticiário uma ou duas vezes por dia, não é mesmo? Para que a gente possa atualizar, sim,
né? Mas não de uma maneira excessiva, que isso gera ansiedade, tá? Então, nós temos hoje, com relação à ansiedade, o estresse, a depressão no mundo, né? 320 milhões têm depressão no mundo, né? 18,4%, né? Esse índice de depressão aumentou nos últimos 10 anos, então aumentou mais ainda. E no Brasil, quase 10% dos brasileiros sofrem desse mal, 9,3% dos brasileiros. Isso são fontes da Organização Mundial de Saúde, tá? São gastos, né, quase cerca de 1 trilhão, né, 1 trilhão de dólares em tratamentos de depressão e ansiedade. Então, é o custo da depressão e da ansiedade à economia mundial por ano. Então, são dados da Organização Mundial de Saúde. Não é mesmo? Olha só o que impacta a ansiedade. Imagina a ansiedade e a pandemia, certo? Bom, nós pegamos também uma pesquisa recente de maio de 2020, tá certo? Da Universidade do Estado, que ela mostra, né, que a pandemia fez dobrar os casos de ansiedade, certo? Então foi feita essa pesquisa são psicólogos, né? Eles fizeram questionários, mandaram para 23 estados, se eu não me engano, do Brasil, e esses questionários foram respondidos e foram trabalhados. E foi publicado na revista The Lancet, que é uma revista de expressão internacional, tá certo? Então, eles encontraram o seguinte, um aumento de 90% da ansiedade, e as mulheres são mais afetadas que os homens. As mulheres têm mais ansiedade do que os homens, né? Normalmente porque a mulher já tem essa sensibilidade maior, né? Os hormônios e tal. Então, ela teve um impacto maior nas mulheres do que nos homens, né? E eles colocam o seguinte, né? Quem recorreu à psicoterapia pela internet apresentou índices menores de estresse e ansiedade. Então, quem busca, né, a psicoterapia, hoje ela é fornecida pela internet, às vezes gratuitamente, né, por causa da pandemia. Então, a dificuldade de fazer um atendimento presencial, né, em casos de psicologia, então ela é oferecida pela internet. E quem buscou esse serviço, né, de atendimento teve uma redução da ansiedade. Então, olha a importância, né, dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras para ajudar, né, na ansiedade. Né? Nós vamos chegar na doutrina espírita. Também eu coloquei aqui uma notícia que a gente, dentre tantas notícias, né, que a gente olha, enfoca muito, né, a questão da morte, né? Não que a doença não deva ser alertada, porque ela é uma doença muito grave, né? Ela causa realmente o desencarne, pode causar, né? Mas eu peguei isso na UOL Notícias, né? Foi recente, né? Foi no final de abril. Uma idosa de 101 anos é curada de coronavírus e tem alta, isso no hospital lá do Rio de Janeiro. Então ela nasceu em 1918, ela tem 101 anos, ela foi acometida de Covid-19 e ela venceu a doença e saiu, ela saiu recuperada, tá certo? Então, praticamente ela passou por duas pandemias, uma em 1918, que é a gripe espanhola, não é mesmo? E essa de 2020, que é o Covid-19. Então, a gente sabe que, com certeza, né, essa senhora, ela tem, né, assim, dentro dela, né, uma força muito grande, uma fé, né, que fez com que ela superasse essa situação e também não estava, né, no planejamento dela reencarnatório, ela ainda desencarnar dessa forma, né, como estamos passando da pandemia. Né? Então, são notícias que às vezes ficam num cantinho lá que a gente não percebe, mas tem essas notícias aí no meio de tanta notícia que nos geram ansiedade, tá bom? Bom, e a questão também da espiritualidade e religiosidade. Então, quem tem uma fé, como que ela vai se sair diante da ansiedade e da depressão? Né? Sermos espíritas, né, significa em termos uma atitude, né, uma fé numa religiosidade, não é mesmo? Pelo menos isso que a gente encontra, né, na doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec e muito exemplificada, né, pelo espírito iluminado de Chico Xavier, né, que está aí. Então, a espiritualidade e a religiosidade pode diminuir os riscos de ansiedade e depressão, aponta estudo. Então, pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Universidade Federal de Minas, aqui, de Juiz de Fora, avaliaram como a espiritualidade e a religiosidade influenciam na qualidade de vida e na saúde mental de moradores de uma determinada região. Então, eles, nessa pesquisa, né, eles viram que quem tem
uma fé, uma religião, né? Ou às vezes nem tem uma religião, mas acredita, né? Acredita em algo fora da matéria, acredita em uma energia suprema, né? Em Deus, né? Ela enfrenta a ansiedade e a depressão de uma outra forma. Então ela tem índices melhores de depressão e religiosidade. Então, com certeza, se a gente fizer uma pesquisa hoje, né, frente à pandemia, e avaliar o nível de espiritualidade e religiosidade, nós vamos ver que essas pessoas que têm esse grau de espiritualidade e religiosidade, elas vão estar enfrentando, pelo menos teoricamente, né, de uma maneira mais positiva essa situação da pandemia. Tá certo? De acordo com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, de 9 a 18% da população brasileira tem uma ansiedade patológica, né? Que nós falamos aí, é patológica. Então, tem ansiedade que é aquela fisiológica que a gente falou no início da nossa conversa, né? Em que, por exemplo, você vai fazer uma prova, você vai encontrar com uma pessoa que você não vê há muito tempo, né? Mesmo você tem uma viagem marcada, você tem um encontro de família. Então, isso é uma ansiedade natural da pessoa. Agora, aquela patológica, aquela que impede, que neutraliza, né, a pessoa de fazer uma determinada atividade, essa ela já tem que ser tratada, tá certo? Então, cerca de 9 a 18% da população brasileira tem essa ansiedade patológica. Então, hoje, como nós vimos a pesquisa que citamos agora, né, aumentou em 90%, então, com certeza, temos um aumento maior do que esse que foi feito pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria há um tempo atrás. Né? A realidade hoje, frente a essa pandemia, é diferente. Né? Então, nós temos vários tipos de patologias. Temos o transtorno bipolar, o depressivo, né? Que tem fuga de ideias, né? Ele tem uma distração mental, né? Ele tem dificuldade de sono, a autoestima dele é prejudicada, né? Ele tem dificuldade para fazer determinadas atividades, ele tem uma patologia que precisa ser tratada. Nós temos também o transtorno afetivo bipolar, que é classificado pela psiquiatria, né, como expansivo, humor irritado, um aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetos, né, tem autoestima prejudicada, sono prejudicado, fuga de ideias, né, aumento da atividade dirigida a objetos, agitação psicomotora, está sempre agitado, perturbado, derrubando as coisas, né? Então, isso são sinais, né, de que a pessoa não está bem, tá? Bom, e como fica o tratamento, né, dessas pessoas que têm ansiedade? Então, nós temos tratamento farmacológico, né, que é esse tratamento que a gente conhece. Então, a pessoa toma benzodiazepínico, ela toma medicamentos opioides, né, medicamentos que vão tratar esse quadro, né, mas não vão curar a pessoa. Né? Ela é uma forma, né, de minimizar, né, esses transtornos, né, e são às vezes necessários esses tratamentos, mas eles geram uma certa dependência, né, na pessoa, e além de gerar dependência, ele tem também efeitos colaterais. Então, quem toma antidepressivo, toma ansiolítico, sabe, né, que esses medicamentos, eles, apesar de ser necessários, né, para algumas pessoas, né, ele traz efeitos colaterais. A pessoa fica dependente dele, né? E nós temos também terapias que vão ajudar, né? São terapias complementares, terapêuticas auxiliares, né? Nós temos a meditação, a yoga, a psicoterapia, a acupuntura, a própria homeopatia, também que trata, né? A massoterapia, o reiki. Então, tem outras formas, né, que vão ajudar, né, na terapêutica da ansiedade e de transtornos psicossociais, né, psiquiátricos, né, que são através de práticas, né, de alternativas. Tá? Freud fala que a ansiedade opera um nível inconsciente e serve para mobilizar os recursos do ego a fim de evitar o perigo. Então, é aquele negócio, né? Por exemplo, se você vê um cachorro na rua, né? Aí você tem uma descarga de adrenalina, né? O seu corpo se prepara para fugir ou lutar com o cachorro. Então, se o cachorro for muito grande, você não vai lutar. Mas a adrenalina justamente é para você criar mecanismos, né,
de você fugir daquele perigo que é o cachorro, né? Então, seu corpo vai receber um afluxo maior de sangue para você correr na sua musculatura, né? E você fugir do cachorro aí. Mas você imagina se toda hora você está imaginando que tem um cachorro na sua frente. Então, você está tendo aquela descarga, né, de adrenalina, né, o tempo todo, e sendo que o cachorro não está aí. Então, imagina o que isso pode fazer no seu organismo, não é mesmo? Então, aí você já passou, né, do limite, né? Você está imaginando um perigo que ainda não aconteceu e que pode, né, se isso for contínuo, né, essa descarga de adrenalina, né, dessas catecolaminas no seu organismo, vão te trazer consequências e vão atrapalhar a sua saúde, certo? Bom, então nós falamos, né, da ansiedade, né, tem o medo também, né, o medo também existe o medo, a gente tem medo de alguma coisa acontecer, né, faz parte, né, da própria natureza do homem, mas o medo patológico, né, aquele medo que a gente não consegue, que imobiliza, né, que não deixa você nem sair de casa, ele já pode gerar, né, problemas maiores para a gente mesmo, né, então a gente tem que vencer o medo. Então a gente tem medo às vezes de ir no dentista, é uma coisa até natural, né, a gente tem medo, por exemplo, do trânsito, né? O trânsito é perigoso. A gente tem medo de assalto. Então, a gente cria, né, campos, né, de defesas, né, o tempo todo. Mas isso se cronifica. Então, a gente, de tanto ter medo, a gente acaba gerando patologia. Isso não é legal para a gente, não. Tá? Então, a gente tem que vencer. Como a gente é espírita, né? A gente se diz espírita, a gente acredita, né, na reencarnação, a gente acredita na pluralidade da existência, a gente acredita na lei de causa e efeito, então a gente sabe que existe um Deus maior acima de tudo isso, que existe a espiritualidade, né? Os espíritos amigos, nossos anjos guardiões estão sempre com a gente, e mesmo apesar da gente muitas das vezes não estar sintonizados com eles, mas eles estão aí. Então a gente tem que buscar, né, enfrentar a ansiedade e o medo e vencer, né? A gente começa e recomeça todo dia, mas a gente tem que, de um passo a outro, a gente vai chegar até um patamar melhor, né? Então a gente tem que vencer isso aí. E a fé espírita, ela nos proporciona meios, né, para a gente vencer, né? Olha o Chico aí, o exemplo dele, não é mesmo? Bom, então vamos, já que nós falamos do Chico, né, vamos citar, né, a psicografia do Chico, Emmanuel e André Luiz. Distúrbios. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói. A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nosso posto. Emmanuel e André Luiz, Chico Xavier. O Chico, né, olha para você ver, o Chico já antecipando aí, falando sobre ansiedade, né, distúrbios do pensamento ou da palavra. O Chico era para ser ansioso, olha o que ele já passou na infância dele, né, garfadas que ele levou no abdômen, o que ele já passou de humilhação, e no entanto é aquela mansidão, não é mesmo? Aquela calma, aquela paciência toda. Então o Chico é a exemplificação do que a gente deveria, né, buscaria ser. A gente está longe de ser um Chico, né? Mas a gente pode sim fazer melhorias diárias, né, nas nossas atitudes, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, não é mesmo? Praticar o auto-perdão, né? Se perdoar, né? Não ficar com culpas, carregando culpas, medos. Então a gente superar a culpa e o medo para se tornar pessoas melhores, não é mesmo? Então nós temos aí a doutrina espírita a nosso favor aí. No livro Dores da Alma, de Hamed, né, a lição preocupação. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer. Olha, um suposto fato que poderá acontecer. Ou uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Então, será que eu tomo essa decisão? Tomo aquela? Né? Como é que fica aí? Se eu fizer isso, pode dar errado. Mas se eu fizer aquilo? Né? Então a gente fica ansioso, né? Preocupado em excesso. Na verdade, nós estamos sujeitos a erros, né? A gente tem que pesar os prós e os contras, né?
para que a gente possa tomar atitudes, né, melhores possíveis. Então a gente procurar pensar, fazer uma prece na hora de tomar uma determinada decisão aí, certo? E esse momento que a gente está vivendo, ele gera ansiedade, né? Ele gera preocupação. Quantas pessoas aí estão com o seu trabalho, né, comprometido em decorrência da pandemia, não é mesmo? Estão tendo que procurar outras formas, né, de trabalho, de subsistência, não é mesmo? Que estão distantes dos entes queridos, todos nós estamos, né? Não podemos, às vezes, visitar um pai, uma mãe, um filho, que às vezes está distante, não é mesmo? Isso gera ansiedade, não é mesmo? Mas a gente sabe, né? O Chico mesmo fala, tudo passa, né? Então, tudo tem um momento de passar. A gente fala, mas Cláudio já deveria ter passado, já tem meses que está aí. É verdade, né? Se dependesse da gente, a gente acabava com essa pandemia hoje mesmo, né? Agora mesmo. Mas a gente sabe que tem um momento certo, né? Então, a doença ela segue um curso, né? Os epidemiologistas mesmo falam, tem um curso, tem um pico e depois ele vai cair, né? Como está acontecendo nos países da Europa lá. Hoje mesmo, né, eu vi a União Europeia, né, tive a notícia, em que eles estão mutuamente se ajudando para se reerguerem. E a Itália é o país que mais vai ser beneficiado, né, porque foi o mais atingido. Então hoje a Itália já está passando por outra fase, né, de recuperação, né, e recebendo ajuda dos países, né, irmãos que formam a comunidade europeia, certo? Com certeza o Brasil ele vai passar por isso, né, e vai precisar da união de todos para se reerguer, né, para que a gente possa viver num país de mais oportunidades, certo? E a fé, né, a religiosidade, ela é um fator preponderante para alavancar o ser humano, né, na busca de uma fase melhor, certo? Falamos do Chico, né? Vamos aqui, o Chico, né, tocado de humor, né? O Chico sempre ensinando, né, de uma forma bem humorada, né? Tem vários casos do Chico. Vamos citar aqui um apenas que está no livrinho dos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. É o seguinte, um amigo, né, de Belo Horizonte, ele disse um dia o Chico, então o Chico estava lá em Pedro Leopoldo, né? Nessa época ele estava em Pedro Leopoldo, então ele foi ao centro Luiz Gonzaga, né? E lá ele pegou e falou assim para o Chico, Chico, se eu ganhar na loteria, eu vou dar uma parte, 20 contos para o Luiz Gonzaga. Então ele falou assim para o Chico. Né? Aí o Chico, ô meu irmão, né, tomara que você possa, né, realizar esse desejo seu, né? E que se for de acordo, né, com os desígnios de Deus, né, você possa, né, realizar isso que você está falando. Aí os dias se passaram, acabou tirando a sorte grande, né? Está registrado lá, tá, gente? Depois vocês conferem. E aí ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou 200 mil cruzeiros na época, não sei quanto que vale isso aqui é uma soma muito grande, né? E como a prova, né, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, a prova da riqueza é uma prova talvez mais difícil do que a da miséria, né? Então, pelo fascínio, né, que a riqueza proporciona, então ele acabou esquecendo da promessa que ele tinha feito, né? E pegou o dinheiro e foi embora. E ele, o fato é o seguinte, né, que ele foi, gastou o dinheiro dele, comprou propriedades e tal, e ele evitou, né, ir lá em Pedro Leopoldo encontrar com o Chico, porque ele sentia até vergonha, né, de encontrar com o Chico, porque ele lembrava do que ele tinha feito, e ele acaba desencarnando, e ele vai manifestar, né, no centro Luiz Gonzaga, né, e conversa com o Chico, né, e aí ele foi lá falando, ele já é o espírito dele, né? Então ele foi lá buscar o Chico, falando que ele estava assim, irrequieto, né? Ansioso, né? Para pagar a promessa dele dos 20 contos de réis, né? Aí o Chico, né, fala com ele, meu irmão, agora você é um espírito desencarnado, né? Ou seja, não está mais nesse plano físico aqui. E agora não tem mais o que fazer, né? O que tinha que ser feito já passou, né? E agora você tem que cuidar da sua vida aí, né? Quer dizer, como espírito, né? De buscar tratamento, né? E o Chico fala para ele, esqueça-se da terra, meu amigo, nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. Então, a nossa dívida é com Jesus, né? Então, que ele teve oportunidade, passou, o dinheiro fascina, ele não fez, né? E agora é um espírito que está precisando, né? E, na verdade, ele é um espírito mais devedor, né? Do que os 20 contos que ele devia.
para que ele, né, que ele prometeu em pagar, tá? Então isso é só para mostrar um caso do Chico aí. Bezerra de Menezes fala em tópicos da ansiedade, né? Quanto mais possamos acrescentar serenidade e paciência em nossas sólidas bases de fé, mais amplas se nos farão as melhorias gerais quanto ao necessário equilíbrio emocional. Confiemos no amparo de Jesus, entregando a Ele, nosso Senhor e Mestre, os problemas que nos apareçam sem solução acessível e imediata ante o nosso esforço e confiemos na providência divina que a todos nos protegerá, hoje como sempre. Bezerra de Menezes. Então, essa postura, né, que Bezerra nos exorta, né, de serenidade e paciência, ela é a chave, né, para a gente, nosso caminhar, para a gente enfrentar as dificuldades, né, e vencer a ansiedade. Tá? A gente não vence a ansiedade de uma hora para outra, não é mesmo? Mesma coisa você falar com uma pessoa que bebe, né? Você falar com ela, para de beber, para de beber, para de beber, ela não vai parar de uma hora para outra. O fumante também. Então, existe o quê? Tudo tem o seu tempo. Mas, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso o ditado? Então, esse esforço, né, esse esforço diário, né, de melhoria, ele vai acabar redundando, sim, numa transformação do espírito. E a encarnação é essa oportunidade que a gente está tendo aqui, certo? O Dr. Jaider, né, da Associação Médico Espírita, ele fala por que a gente adoece, né? Somente a terapêutica voltada para o espírita eterno é que poderá libertar dos grilhões da retaguarda. Só uma terapêutica harmonizada com as leis que regem o cosmos poderá reintegrá-lo a essa mesma harmonia de onde ele proceda. E qual terapia será essa, senão aquela trazida ao mundo pelo embaixador celeste, as ouvidas? Então, a terapêutica, né, verdadeira, né, é essa do espírito. É tratar o espírito, não só o corpo. Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Então, esse ficou curado não só do corpo, mas do espírito, porque ele teve gratidão em seu coração. Então, a cura, a doença é uma oportunidade da gente, né, do espírito se redimir. Se ele não aprende com a doença, ele vai voltar a adoecer. E isso continua, né, porque o espírito ele não modificou. Emmanuel também nos fala do livro Segue-me, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino de Deus aos órgãos. Então, Emmanuel fala de pregar os órgãos, né? O coração doente, o estômago doente, né? O intestino, a vista, né? As articulações. Então, ele fala em você conversar, que esses órgãos estão doentes, eles têm um perispírito, né? Eles têm um perispírito ali. Então, eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios dos homens não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, se você não tomar uma atitude, né, de mudança, de melhoria interna, o remédio vai ser só um paliativo. Tá? Como nós falamos, então, nosso tema é ansiedade em pandemia, né? Tem maneiras de diminuir a ansiedade nesses tempos que a gente vive. Então, o tempo todo aí tá falando na internet, né, no WhatsApp, né, na televisão, nas mídias sociais, de buscar atividades, né, que vão diminuir a pandemia. Então, buscar uma boa leitura, filmes educativos, procurar descontrair uma boa música, não é mesmo? Procurar fazer movimentar o corpo precisa de fazer um movimento. Ah, mas tá tudo fechado, academia fechada, clube fechado, né? A gente fica realmente, as alternativas vão se reduzindo, vão se fechando. Então a gente tem que buscar isso às vezes em casa, procura fazer uma atividade, subir e descer uma escada, tomar sol, né, se puder, né? Fazer algum exercício físico que você consiga ver na internet, né? Fazer uma dança, não sei, aquilo que você puder, né, dentro da sua realidade, para cuidar desse corpo, né, que ele não fique mais ainda sobrecarregado do que ele já está, né? Meditação, gostar de você mesmo, cuidar de você, né? Fazer uma refeição, preparar sua refeição, fazer com amor, né? Buscar aprender, fazer cursos, né? Línguas, quem sabe, né? Ah, eu nunca não sei falar nem yes, inglês. Procura, tem vários cursos que são gratuitos, né? Atualizações. Então,
e buscar, né, como nós somos espíritas, né, maneira de diminuir a ansiedade. Então, a prece, né, buscar, faz o culto no lar, põe água para fluidificar, participa de reuniões que tem online do centro espírita, né, a gente pode participar, ou de outras religiões, né, não importa a religião que você tenha, que você possa ter fé, se sentir bem com a religião que você se afiniza, não é mesmo? E praticar solidariedade, né? Solidariedade, ajudar quem precisa. Ah, mas é difícil, eu não vou sair de casa, como que eu posso ajudar? Tem forma de ajudar. Às vezes a gente pode fazer uma limpa no guarda-roupa da gente, junta as roupas lá que você não usa, liga, eu não quero sair de casa, não quero, liga que a pessoa busca, alguém pode buscar, não é mesmo? Alguém leva para você. Então, isso são formas, né, de praticar, de pensar no outro. E quando a gente pensa no outro, nosso problema, a gente vai acaba deixando esse problema nosso de lado, ele vai com o tempo se resolvendo, tá? Então, são formas de diminuir a ansiedade. Emmanuel nos fala no livro Alma e Coração, nós não somos exceções. Quando a ansiedade ou a aflição te visitarem, analise em ti mesmo, delibera quanto ao que deves fazer para evitar o desequilíbrio e conturbação. Assume a responsabilidade da própria disciplina e inspeciona o campo de ação em que te movimentas. Sem dúvida, necessitas de refazimento e conforto. No entanto, em favor do próprio reajuste, aprende a reconhecer que, em matéria de sofrimento, não constitui exceção. Então, nós estamos passando por isso, né? Mas não é só você, não é só eu, não é só o seu vizinho, não é só o seu parente. Somos todos, é o planeta todo está passando. De alguma forma, a gente está sendo, está sofrendo com essa situação, de alguma forma ou de outra, né? Então, o problema não é só de uma pessoa, o problema é conjunto. Então, a Terra, né, está passando por esse momento e ela era necessário passar por isso, né, para que ela começasse, né, uma forma de transformação. Tá aí, foi falado pelo Haroldo, foi falado pelo Divaldo, não é mesmo? O próprio Chico, né, ele já falou, até no programa Pinga Fogo ele fala, né, da transformação moral. Então, isso é necessário. Então, a gente tem que trabalhar isso, né, para passar por essa situação de uma forma melhor. Então, buscar extrair, né, do limão a limonada, né? Encontrar formas, né, de saída nessa situação e nos tornarmos pessoas melhores. Ansiedade, né? Bezerra de Menezes passou por muitas dificuldades, né? Vou citar aqui só uma delas, né? Quando Bezerra estava estudando no Rio de Janeiro, né, para se formar médico, então ele passou um período difícil, porque com poucos recursos, né? E ele tinha que se manter para estudar lá no Rio de Janeiro. Ele que saiu lá do Ceará para estudar medicina lá no Rio de Janeiro. Então ele estava com um aluguel atrasado, né? Acho que, se não me engano, 3 meses ou mais. E ele, ansioso, né? 3 meses de aluguel atrasado, de ser até despejado. Então, Bezerra, né? Ele mentaliza, né? Bezerra tinha muita fé na Mãe Santíssima, né? Na Mãe de Jesus. Então ele mentaliza possivelmente, né? Pensando, né? Na Mãe Santíssima, para que pudesse, né, dar uma solução aqui para ele. Aí aparece um aluno querendo aulas de matemática. E Bezerra, há muito tempo não dava aula de matemática. Mas ele precisava muito desse recurso financeiro para saldar suas dívidas. E aí ele fala com o aluno o seguinte, vai falar assim, eu vou preparar para te dar aula de matemática, e a gente marca um horário, um dia, e você vem para eu te ensinar. Aí esse jovem, né, fala para o Bezerra que ele queria pagá-lo adiantado. Bezerra pensou assim, nossa, eu não vou poder receber o dinheiro adiantado, eu ainda não dei aula, né? Mas como ele sabia, né, dessa necessidade, né, material dele de saldar as suas dívidas, né, que eram louváveis, né, saldar, ele acaba aceitando esse dinheiro adiantado. E ele estuda, né, e marca um dia, um horário para atender esse aluno e dar aula de matemática. Mas o que acontece? No dia e hora marcadas, o aluno não aparece. Na verdade, um aluno, né, enviado
outro plano, né? Porque sabia da necessidade do bezerro e Jesus, né, Deus nunca nos desampara, né? E ele foi, com esse dinheiro foi necessário para ele saldar as dívidas dele e é uma forma, né, de que a providência divina nunca nos desampara, mesmo que a gente esteja desesperado, né? Deus está sempre do nosso lado aí. Essa semana mesmo, a minha filha ligou, né, desesperada, que ela achou que estava com, é, com coronavírus, né, e ela até foi no hospital e tal, a gente ficou preocupado, e eu mentalizei, pedi muita Bezerra de Menezes, e ela acabou fazendo um diagnóstico, graças a Deus ela não estava, era apenas uma sinusite, eu acredito até da ansiedade dela, né, de estar passando por esse momento, desencadeou uma dor no peito dela, né, no pulmão, que ela associou muito ao coronavírus. Né? Então a gente aqui, a gente treme, né, quando acontece uma dificuldade. A gente recorre à espiritualidade. Eu recorro a Bezerra. Bom, André Luiz, né, nos diz: se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Então, o que passou, passou. Não adianta chorar o leite derramado, né? Como diz o ditado popular. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o consenso espontâneo. Se você praticou o erro, o desespero é porta aberta para as faltas maiores. Então, errou, ergue, levanta e tenta reparar o que foi feito, né? Se não der, pede a Deus e a Jesus para que você possa não incorrer nesse erro, né, de outras vezes. Mesmo? Então, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo alcançado. Então, se eu tenho um objetivo, eu quero me formar em uma determinada coisa, eu quero aprender uma determinada atividade, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, eu quero me tornar uma pessoa que possa praticar, né, o evangelho. Então eu tenho que ter persistência, né? Como o Chico falou, disciplina, né? Emmanuel fala para Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Então conserve a calma, trabalhando porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço para soluções. André Luiz, tá, gente? Do livro Encontro Marcado, Aflição Diária, tá? Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Vou repetir, tá, gente? Sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. É a ansiedade patológica, né, que nós estamos falando aí. O passado e o presente, instrutores do espírito e médicos do corpo, combatem a ansiedade, como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação, que nos atormenta sem proveito, ameaçando a organização emotiva. Então, uma nuvem, né? O pensamento nosso, ele gera uma nuvem, né? Se for um pensamento de muita ansiedade, um pensamento de medo, de muito medo, né? De angústia, então a gente carrega uma nuvem, uma energia tensa em cima da gente. E a gente pode também contagiar as outras pessoas. Não é mesmo? Se a gente não tiver precavido para isso, né? As outras pessoas vão estar recebendo essa carga aí. Então, daí, essa pressa, a gente aproveitar esse momento para emitir bons pensamentos, para falar, pegar o telefone, ligar para o seu parente, ligar para o seu amigo, passar um WhatsApp de mensagens de encorajamento, né? de fortalecimento para o próximo aí. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Então, você estudou, vai prestar um concurso, né? Você tem que estar confiante, porque você se preparou para prestar aquela prova ali. Não é mesmo? É claro, se você não estudou, se você não se preparou, na hora ali, não adianta você ficar pedindo para a espiritualidade que ela não vai fazer a prova para você. Não é mesmo? Então, a espiritualidade vai te ajudar você a se sair bem naquele exame, naquela prova, né? Pelo que você trabalhou durante
um período, né, para você prestar aquele exame lá. Então, nada vem como um passe de mágica. Tudo depende do esforço de cada um, né, em se preparar para prestar um exame, tá? E a hora é essa aí, tá bom? Lembremos de que as leis de Deus, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor ao que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade, que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiarmos a alma e arrasarmos o tempo sem qualquer razão de ser. Tá? Chico Xavier, Emmanuel. Aflição diária. E nós vamos encerrar, né, a nossa conversa de hoje, né, pensamento do tema ansiedade. A ansiedade faz você pensar que tudo tem que acontecer agora. Então, quem é ansioso tudo tem que resolver agora. Naquele momento, não pode esperar. Ela é amiga da impaciência. Já a fé faz você descansar no sentido, assim, não de você cruzar os braços, né? Pois tudo vai acontecer no tempo de Deus. Então, a fé faz você descansar, né? Na verdade, é um descanso mental, né? Pois tudo vai acontecer no tempo de Deus. Então, que Jesus possa abençoar a cada um e que nós possamos controlar a nossa ansiedade de alguma forma, mesmo. A gente sabe que não é fácil, mas com certeza, a gente vai dar alguns passos para que isso seja superado, né? A ansiedade. E através da fé, em particular da fé da doutrina espírita, né? Na crença nos preceitos de Kardec e tão bem exemplificados por Chico Xavier, a gente nos pautarmos nela e seguirmos em frente, na certeza que tudo passa e que dias melhores com certeza possam vir.